Olá, povo de Deus, tudo bem? Nós estamos aqui agora, nesse momento, para cultuarmos o nosso Deus nesse domingo. Esse domingo que o Senhor fez para que nós pudéssemos adorá-lo, engrandecê-lo, né? E desfrutar da presença dele grandemente. E eu quero convidar você para ficar conosco até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Porque a partir do momento que você para ouvir uma palavra de Deus, é porque o seu coração está disposto a tomar as verdadeiras atitudes para o Senhor Deus manifestar grandiosamente sobre a sua vida. E eu queria ministrar um louvor, até porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E tem muitas batalhas que nós podemos vencer por meio dos cânticos, por meio dos louvores. Então eu gostaria que você nesse momento entrasse nessa adoração, para que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para semear no seu coração a boa palavra. Então, eu peço que você feche os seus olhos onde você está e faça uma oração a Deus, pedindo que o Espírito Santo do Senhor envolva o teu coração, envolva a tua mente, e que você possa, nesse momento, engrandecer e cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, a tua palavra diz que em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. E os teus cânticos, Pai, ministram ao nosso coração boas notícias. Palavras, Pai, que nos levantam, que curam, que restauram, que renovam as nossas forças. Então recebe, Jesus, a nossa oferta, que é o nosso louvor a Ti, ó Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Pai, porque sabemos que aonde há duas ou mais pessoas reunidas no Seu nome, ali o Senhor então está presente, Pai. E que essa presença possa, Jesus, tomar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, Pai, nos trazendo para mais perto de Ti, ó Deus. E nós nos alegramos com essa boa notícia de que não há nada que possa nos separar do Senhor, porque o que nos separava já não separa mais. Oh, quando o Senhor deu a sua vida naquela cruz, o Senhor então entregou o seu Espírito, e aquilo que nos separava já não vai separar mais. Oh, declare isso com Deus, declare na presença do Senhor, que é só para Te adorar, Jesus, que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Oh, só E
Pois bem, agora nós vamos ministrar a palavra de Deus a você nesse domingo abençoado, domingo de louvor e adoração e busca ao Espírito Santo. E diante de tantas más notícias, tivemos aí uma boa notícia por meio desse cântico, que o véu que nos separava já não separa mais. Deus nos mostrando que nós não estamos sozinhos, não é verdade? E esse Deus tem um amor tão grande por nós, não que sejamos merecedores desse amor, mas o amor dele é pela graça. Então ele nos ama de uma tal maneira que ele verdadeiramente vai usar os seus meios para poder estar conosco, trazer o nosso coração para ele. E agora é o momento que Deus está usando para trazer o seu coração juntamente a ele e você poder ser uma pessoa transformada pela palavra dele. Então tudo que você ouvir nessa mensagem, tome uma atitude, que eu tenho certeza que Deus vai se manifestar. Agora fique até o final desse vídeo, porque Deus tem uma bênção para você. Se você está com a sua Bíblia, vamos abri-la na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, aonde o apóstolo Paulo ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, olha que coisa bonita. O apóstolo Paulo, ele começa esse versículo dizendo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu país em um outro país. Ou seja, ele vai ser o representante para aquele povo que é do seu país, que está em outro país. Então, se Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós estamos representando o reino dos céus aqui nessa terra. Olha que confiança que Deus está colocando sobre nós. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem se enxergar como um representante de Cristo, talvez porque o diabo tem colocado na mente dela um pensamento contrário, talvez um sentimento de condenação por um pecado na qual ela cometeu, que ela já pediu várias vezes perdão para Deus, e o diabo tem usado aquela fragilidade para condená-la, fazendo com que ela se sinta uma pessoa indigna de ser um representante de Cristo. Quantas pessoas se escondem do chamado de Deus por se acharem capazes, por não acharem que têm condições de fazer algo para Deus, porque olham para os seus defeitos, olham para as suas dificuldades. E olha, irmãos, a Bíblia diz que é Deus que nos chamou e é Ele quem nos capacita. Para Deus poder usar a mim, para Deus poder usar a você, você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Quando você dá essa liberdade ao Senhor Jesus, você pode se preparar, que Ele vai usar muito a sua vida para poder levar luz aonde não há luz, levar saúde para onde há enfermidades, levar alegria onde há tristezas. E Deus quer nos usar como um instrumento para trazer a salvação à nossa humanidade. Então hoje, Deus está trazendo para nós uma boa notícia. Ele está dizendo para nós aqui, aquele que, ou seja, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, somos representantes. Talvez você na sua casa está vivendo momentos difíceis, onde nós estamos rodeados de notícias, onde nós estamos rodeados, de pavor, muitas pessoas apavoradas, muitas pessoas temerosas, muitas pessoas que estão aflitas por causa das notícias, dos acontecimentos, estão negativas. E nesse momento é a hora do cristão trazer o quê? Trazer aquela boa notícia, trazer aquela fé verdadeira diante da sua casa, trazer aquela palavra positiva para a família, trazer ali um bom exemplo, um bom testemunho de confiança, para que as pessoas elas possam se refugiar nessa fé e nessas boas notícias, que Deus vai usar você para trazer, seja na sua casa, no seu local de trabalho. E uma palavra que tem falado muito comigo e que tem a ver com essa mensagem é quando o apóstolo Paulo ele foi preso juntamente a Silas. E a Bíblia diz que ele foi chicoteado, ele foi preso por um carcereiro. E naquele momento que ele estava sangrando, que ele estava preso,
Eles começaram perto da meia-noite louvar e orar ao Senhor. E Deus se agradou tanto daquela oferta, naquele momento tão difícil da vida deles, aquela oferta, né, de confiança em Deus, que ele mandou um terremoto abrindo as portas das cadeias. E o carcereiro, quando ele olhou aquelas portas abertas, ele ficou desesperado, porque ele pensou, bom, agora eu vou morrer. Quando eu chegar para o meu chefe e falar que as portas foram abertas, que os presos fugiram, eles vão me matar. Então é melhor que eu me mate. E quando ele estava para fazer isso, Paulo disse, não faça isso. Creia que será salvo tu e a tua casa. Ou seja, não vai te acontecer o que você está achando que vai acontecer. Porque estamos todos aqui. E eu achei bonita nessa passagem porque o carcereiro parou para ouvir o apóstolo Paulo. O carcereiro, ele podia dizer, olha, você é um preso, você está aí, quem é você para falar comigo? Quem é você para se dirigir a mim? Mas aquele carcereiro, ele simplesmente parou e ouviu o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E é uma coisa que nos faz refletir, porque eu tenho certeza que aquele carcereiro parou para ouvir o Paulo, porque ele viu o procedimento de Paulo naquele momento difícil. Ele viu que o apóstolo Paulo e o Silas não estavam gritando, não estavam murmurando, não estavam revoltados, não estavam ali instigando, né, os outros presos. Não, eles estavam orando, eles estavam cantando. E eles não estavam ali porque eles tinham cometido um crime, mas eles estavam ali porque eles estavam pregando as boas notícias, que é o Evangelho de Cristo, para todos os lugares que eles passavam, levando saúde para os enfermos, levando a libertação para os oprimidos e a salvação para os perdidos. E naquele momento, aquela atitude do apóstolo Paulo, no seu momento de prisão, chamou a atenção do carcereiro e fez com que ele parasse e acreditasse nas palavras do apóstolo Paulo. Isso é ser um representante, ou seja, um embaixador de Cristo. Quando nós temos uma conduta de confiança, de certeza em Deus, você pode ter certeza que as pessoas que estão à sua volta estão te observando. E no momento certo que Deus tiver que te usar, o seu comportamento vai fazer com que as pessoas parem e ouçam o que Deus vai colocar na sua boca. E eu tenho certeza que assim como o Paulo foi usado por Deus para poder salvar o carcereiro e depois, na sequência, a casa dele, é porque verdadeiramente aquele comportamento foi de confiança em Deus. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo é ser um representante. Vamos também para Efésios, no capítulo 6, no versículo 20, aonde o apóstolo Paulo fala mais uma vez sobre ele ser o embaixador de Cristo, né? E é um exemplo para nós dos dias de hoje, não é verdade? Então diz o seguinte, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ou seja, Paulo estava preso. Paulo estava novamente na cadeia, sem cometer qualquer tipo de crime, mas por pregar o evangelho. E ele diz mais, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então isso aqui é um encorajamento para nós nos dias de hoje, porque talvez você não pare para refletir, mas nós estamos presos. Estamos dentro de casa, mal podemos sair, e se sairmos tem que ser rapidamente. Estamos presos a grandes notícias, a grandes acontecimentos no nosso mundo. E a palavra de Deus diz que em cadeias ele era um representante de Cristo, e ele pedia que a igreja orasse por ele, para que ele pudesse falar livremente, ousadamente, a palavra de Deus exatamente na cadeia onde ele estava. Porque haviam pessoas ali perdidas, haviam pessoas ali desistindo da vida, pessoas ali maquinando o mal, né, na sua saída, e ele tinha o objetivo de estar naquela cadeia como um embaixador de Cristo, com um propósito, levar a salvação e a luz para aqueles que estavam perdidos nas cadeias. E você vê quanto que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para poder levar a palavra da salvação.
Então hoje eu quero que você pegue essa palavra. Deus está contando com você, meu irmão. Deus está contando com você, minha irmã, que às vezes se acha incapacitado, que se acha uma pessoa indigna, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas quem sou eu? Olha a minha vida, olha os meus problemas, olha as minhas dificuldades, as minhas necessidades. Como que eu posso representar a Cristo? A Bíblia diz que Deus, ele escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir os sábios. Então Deus escolheu você e sabe exatamente por que escolheu você, e ele sabe exatamente a porção que ele tem que colocar na sua vida para você ser um instrumento nas mãos dele. Então que hoje, no mundo que nós estamos vivendo e no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão necessitadas de boas notícias, as pessoas precisam ter luz, as pessoas precisam ver sinais, elas precisam ver maravilhas. E nós somos esse canal da parte de Deus para mostrar essa luz e para trazer esses sinais na vida dessas pessoas. Então, não fique preso ao seu problema, porque Paulo não ficou preso à cadeia. Ah, eu estou preso, então pronto, agora não posso fazer mais nada por Cristo. Deus, eu só vou poder fazer alguma coisa quando o Senhor me tirar da cadeia. Não. Paulo falou, dentro da cadeia e fora da cadeia, eu vou ser um embaixador de Cristo. Eu vou levar o evangelho para aqueles que precisam. E ele foi um grande homem de Deus que hoje serve como inspiração para nós. Então, hoje é dia de você se levantar. Enquanto muitos cristãos, que é uma coisa tão triste nos dias de hoje, de você ver cristãos aí discutindo por política, quem deve fazer, quem não deve fazer, discutindo a parte econômica, a pessoa quer ganhar o dinheiro e ela não está preocupada se ela vai pôr pessoas em risco, se ela não vai, ela só está interessada em ganhar o dela. Pessoas que muitas das vezes estão ali falando mal das outras, estão julgando as outras, né? Muitos cristãos estão lutando contra o seu próprio evangelho. Não se envolva com essas coisas. Não é a política, não é o dinheiro, não são as pessoas, né, que vão poder nos livrar desse momento. Quem realmente vai nos livrar desse momento é Cristo, é Jesus. E nós precisamos invocá-lo, como ele mesmo disse, que aqueles que invocarem o nome dele serão salvos. Então é hora da igreja se juntar, como no tempo, né, da igreja primitiva, quando Pedro estava na prisão, e a igreja se reuniu em contínua oração para que ele fosse liberto daquela cadeia, jurado de morte, e Deus concedeu a oração daquela igreja fervorosa, tirando o apóstolo Pedro daquele julgamento de morte. Esse é o poder que nós temos nas mãos e muitas vezes não estamos dando conta disso, porque estamos ouvindo notícias, estamos nos envolvendo com discussões, estamos nos envolvendo com tantas coisas que o diabo está aplaudindo e ele está plantando no meio das pessoas para justamente tirar o foco. Podemos não estar hoje dentro de um templo realizando um culto, porque estamos debaixo da obediência das autoridades, mas a verdade, irmãos, que o nosso culto a Deus, ele tem que ser todos os dias, diariamente, na sua casa, onde quer que você esteja. Nós não podemos só buscar a Deus quando estamos dentro de um templo, nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque Ele é quem nos salva, renovar as nossas forças, nos revigorar no poder de Deus, para poder realizar as obras do Senhor. E eu tenho mais uma notícia maravilhosa da parte de Deus em Mateus capítulo 5, aonde o Senhor Jesus relata uma coisa muito importante para que você possa ser um representante de Cristo, não é verdade? E eu estou muito feliz com essa palavra, porque é uma alegria para nós saber que Deus está contando com a gente para esse momento passar e nós nos fortalecermos e levarmos grandes experiências com Deus dessa batalha. Então, Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem uma tradução na linguagem dos dias de hoje que diz: feliz é a pessoa
que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque eles serão saciados por Deus. Olha que coisa tremenda. Deus não vai nos desamparar. Ele está dizendo que se eu tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, Ele vai, como se diz, Ele vai me sustentar. Ele vai me alimentar em tudo aquilo que eu preciso. Ou seja, não vai ter falta de nada. E hoje os cristãos precisam tomar uma atitude, tomar uma posição em Cristo, não ser apenas aqueles que carregam como se diz, carregam um nome de cristão. Não, mas nós precisamos agir como um cristão. Sermos pessoas de atitude. Você está recebendo essa palavra hoje, então você tem que falar: Deus, o que eu tenho que fazer para ser um representante de Cristo? É fazer a sua vontade? Então, a partir de hoje, Deus, eu vou me esforçar para fazer a sua vontade. Claro que vão surgir muitas circunstâncias para você se esquecer dessa oração, dessa aliança que você vai fazer com Deus hoje. Mas se você tiver um propósito verdadeiro, se você tem a sua vida entregue a Cristo, a vontade de Deus vai prevalecer. Às vezes a gente pensa: mas eu sou falho? Eu não sou uma pessoa perfeita? Ninguém é perfeito nesse mundo? É verdade, não somos perfeitos. Erramos, temos falhas. Mas uma coisa que nós não podemos deixar é de buscar em fazer a vontade de Deus. Tem gente que às vezes está numa vida errada e ela vai empurrando aquela situação até a hora dela falar: um dia eu resolvo, um dia eu faço, um dia eu tomo uma posição, e ela vai levando aquela situação e ela não está desfrutando de uma vida feliz. Por quê? Porque ela não tem sede e fome de fazer a vontade de Deus. Talvez muitas pessoas não estão sendo felizes, no meio cristão, porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E coisas mais lindas Deus tem para falar conosco, a última parte dessa mensagem, que está em Eclesiastes, no capítulo 12, aonde vem unir esse entendimento de Mateus, que diz no capítulo 12, no versículo 10. É algo que realmente o Senhor Jesus fará maravilhas através dessa palavra. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, respeitar a palavra de Deus é o nosso dever. Não é simplesmente, Deus entende a minha situação, eu estou errado, mas Deus entende. Não, o nosso dever, irmãos, é respeitar a palavra. Se algo está na minha vida que está desrespeitando a palavra, eu tenho que deixar. Mas não é tão fácil assim. Se você realmente crê em Cristo, vai sim. Porque Deus está dizendo que o que você fizer por amor a Ele, você vai ser recompensado. Então não viva uma vida de erros. Não viva uma vida na vontade do diabo. Não faça a vontade do diabo, não dê voz ao diabo na sua mente. Quando o diabo vem falar na sua mente que você não pode, que você não tem capacidade, que você é isso, que você é aquilo, repreenda aquele mal. Quando vier aquele sentimento de abatimento, de tristeza, de incapacidade, repreende aquilo, porque o teu coração é o coração de Cristo, e Jesus, ele diz que com Cristo nós somos mais que vencedores. Não são as circunstâncias, não são as dificuldades que podem parar um cristão que serve, que teme e que pratica os mandamentos. Então hoje, seja embaixador de Cristo. Busque, diga a Deus: me faz ter fome, me faz ter sede de fazer a sua vontade. E me ajude a respeitar a sua palavra. Me ajude a ouvir e praticar os seus mandamentos. Seja um cristão de atitude e se prepare para ver maravilhas de Deus na sua vida e por meio da sua vida. Amém? Eu quero orar com você e eu tenho certeza que através dessa mensagem, e você que deu crédito a ela, já pôde receber de Deus uma força sobrenatural para você levantar dessa situação que você está, olhar para sua família e falar: Deus, agora eu sou o seu representante aqui dentro, agora eu vou ser boca de Deus nesse lugar, eu vou trazer a salvação para este lugar,
eu vou trazer a palavra da cura, eu vou trazer a palavra da fé, que vai mudar a história da minha família, vai mudar a história dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. E assim, irmãos, nós vamos caminhando para a eternidade no reino dos céus. Então, quero orar por você. Feche os seus olhos, abre o seu coração, converse com Jesus em nome dele. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Meu Deus, nós não podemos abaixar a cabeça. O diabo tem, meu Deus, convencido muitas pessoas a abaixar a cabeça, olhar para suas dificuldades, suas necessidades, suas fragilidades. E com isso, Pai, o tempo está passando e a vida daquela pessoa está parada. E cada dia mais ela está se frustrando porque ela não está vendo frutos do seu trabalho. E muitas das vezes o diabo tem tido sucesso nos pensamentos e sentimentos que levam mesmo a pessoa a se revoltar contra Deus e contra a sua própria fé. Mas agora é hora de nós colocarmos um ponto final em todos os conselhos do diabo e nós ouvirmos aquilo que Deus está falando para nós hoje, que de sorte nós somos embaixadores de Cristo. Levante a sua cabeça hoje e diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu sei que não é pelo meu merecimento, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia, que o Senhor Jesus vai me usar, vai colocar a palavra certa na minha boca, vai me dar ousadia, como deu ousadia para o apóstolo Paulo, quando ele estava em cadeias, para falar livremente da palavra de Deus para aqueles que precisavam. Meu Deus, olha para aquela pessoa que está doente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Pai, eu ministro agora uma bênção sobre a vida dela e digo: diabo, solte a vida dessa pessoa. Pega esses conselhos malignos e saia da mente dela, esse pavor, esse medo, esse pânico que está tomando conta do coração dela. Saia daí agora em nome de Jesus. Você que colocou essa doença, você que colocou esse vírus, você que colocou esse sintoma, diabo, sai desse corpo, sai dessa vida agora. Eu te ordeno em nome de Jesus, Pai, e eu declaro que todos aqueles que oraram comigo nessa fé foram abençoados, foram curados, libertos, Pai, e salvos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que você vai começar essa semana com uma outra cabeça, um outro coração, um outro objetivo que vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Que Deus te abençoe grandemente e fique na paz.